Pedson e a Pamela estão acompanhando o programa. Vamos falar agora sobre os vigilantes. Aquela bronca que a gente me relatou aqui semana passada, né, o pessoal denunciando que estava sem receber salários, férias, ticket de alimentação, tudo isso. Como é que está a situação de momento? Mas antes, a gente foi ouvir também o Ministério do Trabalho para saber as responsabilidades, né, do município que contrata, do estado que contrata e da própria empresa que contrata esses trabalhadores e exatamente passam tempão sem pagar salários aos mesmos. O Lucas Medeiros conversou com o representante do Ministério do Trabalho, Francisco Reginaldo, aqui em Caruaru. Vamos ouvir o que é que ele fala, vamos ver o que é que ele diz. Pois é, Dilson, a gente segue repercutindo esse caso, né, entre que os vigilantes estão alegando que não estão recebendo por parte de uma empresa terceirizada, tanto do governo municipal quanto do governo estadual. A empresa afirma que eles não estão recebendo do órgão público e a gente veio até o Ministério do Trabalho, aqui em Caruaru, para ver na questão trabalhista, né? Como é que ficam esses empregados. A gente vai conversar agora com o Francisco Reginaldo, ele que é auditor do trabalho. Francisco, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cidade, bem-vindo ao Povo na Cidade. E no âmbito trabalhista, esses vigilantes estão alegando que não recebem da empresa. E a empresa alega que não recebe do órgão público. Como é que fica toda essa questão, esse disse-me-disse, vamos dizer assim, apesar que os vigilantes são contratados da empresa? Cabe aos vigilantes, né, reclamar junto ao seu empregador, que no caso é a empresa de vigilância que presta serviço ao ente público, tá? Então, cabe aos trabalhadores vigilantes, né, no caso de irregularidades trabalhistas, cobrar diretamente ao seu empregador. E nós temos ciência, sim, desse atraso, né, de salários, do Vale Alimentação, de vários vigilantes aqui que prestam serviço na cidade de Caruaru. Nós tomamos conhecimento, o Ministério do Trabalho chamou aqui a empresa que presta serviço, a Prefeitura também tomou parte dessa negociação, fizemos 2 negociações. E o que é que a empresa de vigilância alegou? Alegou que a falta de pagamento dos salários nos prazos legais, assim como a falta de pagamento do Vale Alimentação, dentre outros direitos, deve-se à falta de recursos financeiros. Tá? Então, só que, do ponto de vista legal, né, a empresa de vigilância é que assume os riscos da atividade econômica. Então, pode até explicar, mas não justifica, né? Então, cabe à empresa pagar o salário dos trabalhadores, cumprir as obrigações previstas na convenção coletiva, né, que no caso de salário tem até o 5º dia útil. Então, a falta de recursos financeiros, apesar de explicar a situação, mas não justifica. Então, cabe aos trabalhadores, né, reclamar diretamente ao seu empregador, que no caso é a empresa de vigilância. E essa empresa de vigilância, no caso, né, deve reclamar, eventualmente, por falta de repasse, né, reclamar judicialmente, né, junto aos poderes competentes, né, a falta de cumprimento de contratos, né, de contratos firmados. Então, aos vigilantes cabe reclamar à empresa. Ô Francisco, os vigilantes estão afirmando que se não receberem, vão parar as atividades. Isso legalmente é interessante? É algo que eles devem seguir ou não? Apenas o diálogo é importante com essa empresa? Isso, quem deve decidir, né, paralisar as atividades é o conjunto dos trabalhadores, né, através do seu sindicato, do sindicato da categoria. Os trabalhadores, juntamente com o sindicato da categoria, devem decidir a oportunidade de paralisação por meio de um instrumento legal chamado greve. Mas o que a gente orienta é que esgote todas as possibilidades de negociação. É importante que antes de qualquer medida mais dura, por exemplo, que a greve, por exemplo, né, deve-se esgotar ao máximo a negociação. Perfeito. A gente
conversou com o auditor do trabalho Francisco Reginaldo. Então tá aí, Dilson, você amigo ligado aqui na sua Rádio Cidade, as explicações por parte do Ministério do Trabalho em relação a esse caso, né, específico dos vigilantes que ameaçaram parar, né, eles que fizeram protestos aqui em Caruaru, mas a gente entendeu bastante como essa questão por parte do Ministério do Trabalho. Então o vigilante, o amigo vigilante, ou você amigo que trabalha em alguma empresa que está sem efetuar os pagamentos, enfim, vocês devem procurar a empresa, né, procurar o empregador, e nesse caso seria a empresa de vigilância. Eu volto com você, Dilson. Valeu, Lucas. Está aí então a palavra do Ministério do Trabalho sobre essa polêmica que envolve esses trabalhadores que prestam serviço ao Estado e também ao município de Caruaru. Por falar no Estado, ontem o novo secretário de Educação do Estado de Pernambuco esteve aqui na Rádio Cidade e falou também Gilson Monteiro Filho. Gilson Monteiro Filho falou também sobre essa situação desses trabalhadores. Vamos conferir o que ele disse. Vamos lá. Eu posso garantir a todos vocês que não há atraso absolutamente nenhum com nenhuma empresa de mão de obra terceirizada. Seja de vigilância, seja de merendeira, seja de auxiliar de serviços gerais, seja de portaria. O que está acontecendo hoje, e aí a gente vem de contratos antigos, é uma estruturação melhor dessas empresas. A gente vem em vários processos licitatórios, concluindo alguns deles, para que a gente tenha processos e contratos mais robustos, com empresas melhores e com condição de prestar um serviço adequado. Qual é a discussão que hoje a gente tem? Além da gente repassar praticamente em dia, eu vou dar só um dado específico para vocês, o seguinte: a gente recebe uma nota fiscal da empresa do período do mês anterior, então dia 2 ou 3 do mês de fevereiro, eu recebo a nota fiscal da empresa referente ao mês de janeiro. Entre o dia 10 e 12, eu estou tramitando o pagamento. Eu estou realizando o pagamento. Então veja que eu estou pagando o mês de janeiro. O meu contrato me permitiria até 3 meses para pagamento. Eu estou pagando em dia o mês anterior. E esse repasse ele não está sendo a contento. Mas, Gilson, o que é que se faz, então, para que isso não ocorra? Nesse momento, além da defasagem de contrato e da estruturação das próprias empresas, quais os procedimentos legais que a gente faz? Notificação das empresas, procedimento administrativo de penalidade, o impedimento de licitar e contratar, para que a gente, nos novos processos, não tenham a possibilidade dessas mesmas empresas entrarem nos procedimentos e ganharem certames. Então, é o único meio legal, respeitando, lógico, o contraditório, a ampla defesa das empresas, mas é o procedimento que a gente hoje tem na mão. Então, a gente sempre chama as empresas, sempre conversa com as classes, mostra, e a Secretaria está à disposição para mostrar os pagamentos, quando foi, a que empresa, qual o período, mas de fato existe essa dificuldade, a gente está enfrentando ela, a gente está pagando em dia, está cobrando. Daí a palavra do Estado através do secretário de Educação do Estado de Pernambuco, né? A gente foi ouvir de novo o João Rodrigues, que é o presidente, que é o representante do Sindicato dos Vigilantes aqui em Caruaru, para saber se de fato o pessoal recebeu alguma coisa ou não. Confere aí com a gente. Nós tivemos nós tivemos algumas semanas com muitas dificuldades enfrentadas através dos trabalhadores vigilantes que prestam serviços na área municipal e na área estadual, com falta de pagamento de salário, falta de pagamento de vale alimentação, e isso levou a categoria a se reunir e realizar um protesto aqui na cidade de Caruaru. Protesto esse que fez com que a categoria se mobilizasse e conseguisse, na última sexta-feira, um repasse por parte do tomador de serviço, o que fez com que a empresa pagasse a esses trabalhadores. Lembrando que a empresa nos informou que estava pagando aos trabalhadores na sexta-feira e concluiria os pagamentos no dia de hoje. Caso esses pagamentos não sejam realizados com todas as pendências que os trabalhadores têm, nós vamos reunir a categoria mais uma vez e vamos decidir por algumas atividades, seja de protestos ou de paralisação das atividades. O Sindicato dos Vigilantes sempre em defesa dos trabalhadores. Na sexta-feira foram pagos quais atrasados? Segundo a empresa e confirmado por alguns trabalhadores, salário do mês de dezembro. Salário do mês de dezembro e pendência com férias. Ficando de concluir a folha de dezembro no dia de hoje e iniciar o pagamento com relação a janeiro.
Com relação aos vales alimentações, a empresa ficou de nos passar um posicionamento ainda no dia de hoje. Logo que recebermos, vamos estar passando através das nossas redes sociais e também da Rádio Cidade essa informação aos trabalhadores vigilantes. Caso não haja o pagamento, você já tem alguma situação que deve ser levantada? Tem sim, como a gente colocou, o sindicato realizou alguns protestos, esse protesto se mantém, porém está em stand-by até que seja concluído os pagamentos. A empresa promete realizar esses pagamentos. Se isso não acontecer, nós vamos nos reunir de novo e vamos continuar o nosso protesto. Dessa vez, havendo até a possível paralisação das atividades de vigilância, não só no município, como também no estado, principalmente na área de saúde e educação. Ok, tá aí o João Rodrigues e pelo que a gente vê, a culpa é da empresa que deveria pagar e não paga e o coitado do trabalhador é quem fica no prejuízo lá na ponta final, viu? Tá. Infelizmente. Tchau. Ó, vamos embora? Fechando o programa de hoje, agradecendo a você aí pela sua audiência. Abraçar aqui o Felipe Andriel, que está aniversariando hoje. Grande Felipe, abraço e parabéns. Simbora, amanhã a gente está de volta, 6 da matina, aqui pela sua Rádio Cidade. Vem aí o Manhã Cidade com a Renata, né, e trazendo mais informações aí com o Vitor também. Tá bom? Gasparzinho. Abraço, minha gente. Até amanhã, se Deus quiser. Gasparzinho. A opinião contundente. O povo na cidade.